Aí aqui, para colocar as franjas, eu usei esse papel que tem quase 19 centímetros, tá vendo? Tem um pouco mais de 18 centímetros e meio. Vocês podem cortar um papelão aí de 20 centímetros, que fica bem legal. É um papel bem duro, tá? É um papelão, ele é fininho, mas ele é bem duro, tá? Então, peguei esse papel aqui. E aí, para fazer as franjas, eu fui colocando assim, ó. Coloco, seguro aqui. Dou a volta quantas vezes eu precisar, tá? Vai cortando de pouquinho em pouquinho. Então, eu vou dar a volta aqui quantas vezes eu achar necessário. E aí, quando eu achar que tá ok, eu corto só aqui. Então, eu vou cortar o fio. E aí, eu coloco a minha tesoura aqui, ó. Tem que ser uma tesoura muito boa, tá? Eu venho aqui, ó. Se você enrolar muito fio, isso aqui vai ficar bem trabalhoso de cortar, tá? Então, vai enrolando aos poucos que dá mais certo. Então, aqui eu vou cortar esse fio. E aí, eu já tenho as minhas franjas, tá? Ó, já tenho as franjas no tamanho certo. Para esse trabalho aqui, e com esse fio mais grossinho, eu peguei 4 fiozinhos iguais a esse. E aí eu coloco bem no meio, assim, ó, de um jeito que ele fica bem no meio, as pontinhas bem próximas umas das outras. Pode ajeitar aqui, mas depois, de qualquer forma, a gente tem que alinhar essas franjas para ficar um acabamento bonito. Pego aqui uma agulha mais grossa, então essa daqui é de 12 milímetros. Você pega a mais grossa que você tiver por aí. E aí você vai puxar esse fio. Só que você vai puxar aqui, ó, esse lado. E aí você vai novamente alinhar esses fios, ver se tá bem ok aqui, ó. Dá aquela ajeitadinha. Tem vários jeitos, tá, de colocar franja. Esse jeito aqui eu achei bem legal, porque o outro jeito que eu colocava franja, eu precisava ainda ou costurar essa franja ou colar. Então, para não ter que colar nem costurar e ela não soltar, eu coloco a franja e dou um nó nessa franja, ó. Eu faço bem assim, um nó. E eu coloco todos esses fios aqui nesse buraquinho, puxo todos eles, não deixo nenhum para trás. E agora, ó, eu vou ajustando até eu chegar bem lá no meu trabalho, ó. Veja que o nó tá bem aqui. E agora sim, ó, eu vou puxar esse nó cuidadosamente, né, gente? Porque aqui vai muito da questão de acabamento, eu não posso ficar com um nó muito grosseiro também, né? Então, ó, vou puxar o máximo que eu conseguir e pronto, tá colocada a minha franja. Aqui eu tô colocando, né, 2 em cada buraquinho, mas eu vou colocar aqui mais uma para vocês verem. Então, eu vou pegar mais 4 fiozinhos. E aí, o volume de franja vai depender do seu objetivo, do seu gosto, né? Porque aqui eu tô colocando 4, porque esse fio ele é mais grosso, então ele dá mais volume. Se você estiver trabalhando com um fio muito fino, você pode colocar mais fios, tá? Lembrando que quando você coloca 4, a sua franja vai ficar com 8, né? Então, dobrar esse número aí para ter uma ideia de quantas franjas você vai colocar, de quantos fios, né, para franja você vai colocar. Vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Vou mostrar para vocês, a título de curiosidade também, para o nosso vídeo ficar mais completo, para vocês verem como que geralmente eu colocava franja e agora essa minha percepção mudou. Então, eu pegava aqui a agulha, puxava todos esses fiozinhos aqui, fazia um buracão aqui com essa agulha mesmo, e aí, ó,
eu puxava esses fios aqui pra dentro. E aí tá feita a franja, ó. Tá vendo? Fica legal? Fica um acabamento bonito? Fica, fica. Inclusive, eu acho que fica mais bonito que esse. Só que quando você faz esse nó aqui, ó, você corre o risco da sua franja soltar. Aí você tá bem lá, toda linda com a sua peça de franjas, e ela vai soltar. E aí você tem que vir aqui, no que eu chamo de bundinha da franja, né? Costas aqui da franja. Você tem que costurar a franja ou pingar cola. Então, para essa franja ficar segura. No caso aqui, eu já fiz esse outro jeito que eu mostrei para vocês agora, porque dificilmente esse nó vai soltar, tá? Então, aí você pode ver o que mais se adequa à sua realidade. Se você quiser fazer a franja, né, dessa forma que eu acabei de mostrar, fica a seu critério, mas aí eu acho que o trabalho é maior, porque você precisa costurar, colar, né, gente? Porque a gente precisa ter certeza que o nosso trabalho está seguro, né? Faz um trabalho tão lindo com as franjas e aí, de repente, tá as franjas soltando. Isso não é legal. Nem para sua cliente, né? Ó, então, coloquei aqui as franjas, os fiozinhos, né? Vou ajustar aqui, ver se tá mais ou menos alinhado, tá? Não precisa estar alinhadíssimo, porque a gente ainda vai cortar. E aí, ó, dou o meu nozinho. Vejo se puxei todos os fios. E aí sim eu vou ajustando esse nó para ele ficar o mais próximo lá do trabalho possível. Aí sim eu posso até colocar um pouquinho de força para ajustar o meu nó, tá? E aí tá seguro. Veja aqui que eu falei para vocês, ó, porque que eu fui colocando mais franja nos buraquinhos, porque quando eu coloco aqui, ó, fica longe, ó, um do outro. Então, eu quero que o trabalho fique cheio de franjas. Aí, eu vou colocando mais uma em cada buraquinho para completar, né, os vãos que vão ficando. E olha que lindo que ficou. Para finalizar, você vai, como se você estivesse penteando essas franjas, não vai pentear, tá? Que senão vai desfiar. Você vai alinhar todas elas aqui, virar de um jeito que fique confortável, né, para você cortar e também que você possa ver. Aí agora eu venho alinhando, eu venho cortando essas pontas. Como se a gente estivesse cortando cabelo mesmo. Você pode até colocar a sua mão aqui, ó, e cortando aqui. Não tenha pressa, vai fazendo devagarzinho, ó, e vai cortando. Inclusive, se você puder colocar essas franjas na beirinha da mesa, para você ter uma ideia melhor, vai ficar legal. E ó, vou cortando. Agora eu já peguei aqui o rumo, né, do corte. Aí eu posso só ir cortando e conferindo, né? Vou cortando, dou aquela conferidinha, volto aqui, já faço os devidos ajustes. Ó, sobrou um pra cá, porque eles vão entortando, né? Ó, tá vendo? E aí vai ficando retinha as nossas franjas, ó. E o trabalho vai ficando bem profissional também, né? Tá vendo? Tem que ter paciência, né, gente? Como o crochê já exige mesmo, né, que a gente tenha paciência, aqui é só mais um pouquinho de exercício. Eu vou finalizar as minhas franjas, vou cortar aqui tudo bonitinho, retinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e não deixem de curtir, comentar e compartilhar com aquela amiga. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!